O texto que eu quero ler com os irmãos hoje é um texto profético, Isaías capítulo 58. É um texto interessante. A segunda parte do livro do profeta Isaías, capítulo 40 em diante, não foi escrita pelo próprio profeta Isaías. São profetas que viviam em Jerusalém, anônimos, que traziam mensagens de Deus. Então, alguns desses capítulos, entre o 40 e o 66, são oráculos, são profecias que já têm começo, meio e fim, e foram incorporadas ao livro do profeta Isaías. Aqueles textos encontrados no deserto ao sul de Israel, o deserto de Qumran, nas cavernas de Qumran, já trazem o livro de Isaías completo, do jeito que nós temos. Então, por volta do ano 100 da era cristã, o livro do profeta Isaías já era do jeitinho que nós temos na Bíblia. Então, embora o profeta não seja responsável por todas as profecias, é o mesmo Espírito Santo que trouxe uma palavra à cidade de Jerusalém daqueles dias, acerca da vontade de Deus para eles. E muito do que está escrito para Jerusalém daqueles dias também nos é útil. E como estamos envolvidos nessa campanha de 40 dias de oração e jejum, eu penso ser oportuno, nesta noite, falarmos sobre um significado mais profundo de um jejum que agrada a Deus. Jejum é algo que as pessoas sabem, abstinência de alimento. Muitos de nós jejuamos quando temos que fazer exames médicos. O médico determina lá um período que você tem que ficar sem comer. Alguns de nós que já sofremos cirurgias e internações, fizemos jejuns compulsórios, por questão clínica. Então, jejuar é abster-se de alimentação. Eu, pessoalmente, não acredito em jejum de café, jejum de Coca-Cola, jejum de chocolate. Isso, para mim, é outra coisa. Isso não é jejum. Isso é o exercício de domínio próprio. Jejum é ficar sem comer. Jejum é ficar sem comer. E os israelitas tinham o hábito, principalmente em Jerusalém, desenvolveram, depois de alguns episódios na história deles, o hábito de jejuar, para tentar atrair o favor de Deus. E é sobre este hábito do jejum, que eles praticavam com certa frequência, que Deus lhes envia uma palavra de orientação. Capítulo 58 do livro do profeta Isaías. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie a meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória de Yahvé, o Senhor, estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará a Yahvé, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar,
Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. E Yahvé o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia de Yahvé, e honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá em Yahvé a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É Yahvé, o Senhor, quem fala. Amém. A palavra do profeta possivelmente não deve ter sido muito bem recebida. Quem sabe esse não foi um daqueles profetas que Jerusalém matou. Quando Jesus esteve entre eles, Jesus disse: "Ah, Jerusalém, você que mata os profetas que te são enviados." Profetas como este, que a gente não sabe o nome, mas o oráculo, a mensagem dele está aqui no livro do profeta Isaías, para que a gente leia e para que a gente pense. Vamos jejuar. Os batistas nacionais estarão jejuando. Os batistas brasileiros, os batistas da América Latina estão também envolvidos no movimento de oração. Tem muita gente orando e jejuando em nosso país, dadas as circunstâncias políticas que estamos vivendo. Qual é o jejum que agrada a Deus? Ficarmos sem comer? Nos abstermos de alimentos? É isso que é importante para Deus? Que aflijamos os nossos corpos, que deixemos o nosso estômago vazio e fiquemos assim sofrendo pelo desejo de que passem as horas para que a gente logo possa jantar? Porque para alguns jejum é uma espécie de sofrimento. Eu vou ver se o corpo sofre para ver se o espírito fica mais forte. Eu vou deixar a minha carne fraca para o meu espírito ficar mais forte. Esse é o pensamento de muita gente em relação ao jejum. Mas na Bíblia o jejum tem a ver com tristeza, com o coração compungido. No dia do luto, alguém perde um parente muito próximo. Os parentes ficam dizendo: coma alguma coisa. O que a pessoa que está de luto fala? Eu não consigo. No dia que você perde o pai, que você perde a mãe, que você perde um irmão, que você perde um filho, que você perde alguém muito querido, você não consegue comer. A tristeza te impede de comer. Quem já passou por uma situação como essa? Eu sei que talvez alguns digam: pastor, meu estômago não entra de luto, mas isso é uma exceção. O normal é nós não termos apetite quando a tristeza é profunda. O jejum, portanto, ele, em geral, ele é fruto, ele é decorrente de uma tristeza profunda pelo pecado, de uma tristeza profunda pela ofensa a Deus. Os ninivitas jejuaram quando Jonas apresentou a ameaça de destruição. Outras pessoas, como o rei Davi, por exemplo, jejuou quando soube que Deus havia designado a morte da criança fruto do seu adultério. Ele jejuou até que a criança morreu. Depois que a criança morre, ele vai comer. Ele faz o contrário do que eu acabei de dizer, não é? E as pessoas falam: Davi, todo mundo jejua depois. E ele falou: não, eu jejuei para tentar convencer a Deus. Mas agora ele morreu, eu vou comer. Já estou jejuando há vários dias e ele não virá a mim, eu irei a ele. Então Davi come
depois que o seu jejum não alcança o resultado que ele intentava. Então, muitas vezes as pessoas jejuam por barganha com Deus. Jejua para tentar convencer a Deus de atender o seu pedido. Mas, em geral, na Bíblia, o jejum é decorrência de alguém que percebe o seu pecado, que percebe a sua ofensa e arrependido, compungido, contristado, quebrantado, ele não tem condição sequer de comer, porque ele quer mesmo, o que ele necessita mesmo é do perdão de Deus. E essa profecia de Isaías 58 tem a ver com isso, um povo que jejuava, mas sem arrependimento. A ordem ao profeta é para que ele fale alto, para que ele torne pública a ameaça que Deus traz, ou a orientação que Deus traz à comunidade de Israel, é direcionada à cidade de Jerusalém, aos filhos de Jacó, e ele diz assim: vocês parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que não abandonou os mandamentos de Deus. Vocês parecem que querem conhecer a minha vontade, como se não fossem vocês mesmos um povo que há muito tempo já não observa, já não pratica os meus mandamentos. Ou seja, vocês jejuam, mas não são obedientes. Vocês jejuam, mas o coração de vocês não está em mim. Uma outra palavra também registrada no livro do profeta Isaías é: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, esse tipo de jejum, que não representa uma conversão genuína, não move o coração de Deus. Vocês me pedem decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime. Mas eles mesmos percebem que o jejum não está dando resultado, então eles questionam a Deus: nós estamos jejuando, por que o Senhor não percebe? Nós estamos jejuando e o Senhor não vê. Nós estamos jejuando e o Senhor não se relaciona conosco. Mas é porque o jejum que eles ofereciam a Deus não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria deles. Nós vamos agora orar e jejuar. Mas como devemos orar? E por que devemos jejuar? Quais são as nossas causas? Aqui o profeta denuncia que a oração e o jejum deles era voltado para questões pessoais. Vocês jejuam por causa das coisas de vocês, por causa dos interesses de vocês, e o jejum de vocês termina em discussão e briga. Então a primeira coisa que nós deveríamos chegar é um acordo. Pelo que jejuaremos? Em que termos será o nosso jejum? Quais os termos da nossa oração? Quais os termos da nossa petição? Vamos orar pelo nosso país. Como vamos orar pelo nosso país? Como orar? Abençoa, Senhor, o Brasil. Abençoa, Senhor, os nossos governantes. Abençoa os 3 poderes da República. Abençoa o governo do Distrito Federal, o lugar que moramos. Será que nos é lícito pedir que Deus os abençoe? E será que é essa oração que nós devemos fazer? Pedir que Deus os abençoe para continuarem fazendo o que estão fazendo? Ou será que a nossa oração talvez deva ser outra? Quem sabe a nossa oração não deva ser pedindo que eles se arrependam dos seus pecados. Nós temos que aprender que o nosso Deus é o Deus da misericórdia e também é o Deus do juízo. Nós sempre oramos pedindo que venha a misericórdia, mas nós também oramos pedindo que venha o reino de Deus. E o reino de Deus tem a ver com justiça. Como orar pelo nosso país? Como a igreja deve se posicionar? Nesses últimos dias, irmãos, eu tenho sido cobrado por posicionamentos acerca de coisas que, a meu ver,
parecem muito importantes, mas para mim são pequenas. Por exemplo, aquela questão da exposição de arte no Santander, que causou tanta polêmica e tanta falação, e as pessoas vão se posicionando e questionando. Acho que fez muito bem quem foi lá e cancelou sua conta no banco, quem encerrou sua conta no banco, quem tirou o dinheiro que estava aplicado lá. Eu acho que esse é um protesto inteligente, bem feito, uma coisa coerente, uma atitude correta. O problema são aqueles que querem ganhar ponto com isso depois, exagerando a coisa, transformando a coisa num escândalo nacional, como se as artes não fossem sempre um ponto de polêmica, um ponto de vanguarda. Quando Michelangelo pintou a Capela Sistina, teve gente que não ficou feliz. Quando ele fez as esculturas dele, o célebre Davi, esculpido por Michelangelo, é uma linda imagem de um homem nu. E houve, em dados momentos, gente da igreja que mandou cobrir as estátuas, porque a nudez era inadequada. Isso virou uma grande polêmica agora, aquela questão do MAN, a questão lá no Rio Grande do Sul, e isso é uma grande ameaça às crianças, porque as nossas crianças, como se no celular que está na mão das crianças, a pedofilia, a promiscuidade, a pecaminosidade, a pornografia não estivesse ao alcance de uma tecla. Isso para mim hoje é aquilo que Jesus falou dos escribas e fariseus. Vocês coam mosquitos e engolem camelos. Tem gente preocupada com um quadro que estava dentro de um museu onde algumas poucas pessoas foram. E eles estão esquecendo o fato de que o celular está na mão das crianças e a pornografia está ao acesso delas o tempo todo. A começar pelos pais que fazem isso em casa. Fazendo tanto barulho por uma coisa pequena, que se faça esse barulho, mas não só esse barulho. Que se condene isso, mas não apenas isso. A ameaça não está apenas numa exposição de quadro onde pouca gente foi. E alguns que nem prestam atenção naquilo que estão vendo. A ameaça está nas casas, nas televisões. A ameaça está nas conversas. A ameaça está nas escolas. A ameaça está nas ruas. Nós estamos fazendo vista grossa para a real ameaça e fazendo barulho. E alguns políticos gostam de transformar isso num evento para que eles possam ter plataforma para pedir voto daqui a pouco, dizendo que estão defendendo as famílias. Mas, irmãos, as ameaças às crianças estão muito mais perto do que a gente imagina. E a hipocrisia, nós falarmos que estamos protegendo as crianças, se os adultos estão fazendo tudo isso à luz do dia. Uma sociedade de hipócritas. Alguns vão para a frente da televisão, das redes sociais, e vão fazer discursos moralistas. Mas os boatos que correm por aí é que também não são gente santa assim. O jejum que agrada a Deus é o jejum da justiça, é o jejum da verdade, é o jejum da retidão, é o jejum da santidade, é o jejum da misericórdia, é o jejum da solidariedade. E muitas vezes nós nos encontramos falando muito de coisas pequenas e deixando passar os grandes problemas. A igreja evangélica precisa fazer um movimento para combater essas coisas que acontecem lá fora, sim. Mas a igreja precisa fazer um grande movimento para expurgar esse pecado de dentro dela. Temos que tirar a pornografia das nossas casas, dos nossos olhos. Temos que eliminar a imoralidade do nosso ambiente.
Queremos acabar com a corrupção lá, mas devemos acabar também com a corrupção cá. O outro assunto da mídia recentemente, a igreja que foi demolida. Aquela igreja, irmãos, não deveria ter sido demolida, porque aquela igreja não deveria ter sido construída. Se ela não tivesse sido construída, ela não teria sido demolida. Só foi demolida porque construíram uma igreja num lugar que não deveria ter construção. Em tempos que sabidamente não se deveria fazer construção irregular. Houve um tempo em que esse Distrito Federal não teve lei. E cada um invadia, construía sua igreja e depois vamos lá e regulariza. Houve um tempo, há muito tempo atrás, se fazia assim. Era assim, há 10, 15 anos atrás. Olha, vai começar a cidade, você vai lá, marca o lote, levanta, depois a gente regulariza. Há muito tempo que já se sabe que não se deve fazer mais isso. Não invada, não construa, porque senão derruba. Então a igreja só foi demolida porque ela foi construída. Mas é importante fazer disso um fato de perseguição religiosa, ir para as mídias e transformar isso num evento importante para defender os interesses da igreja, como se nós estivéssemos sendo perseguidos. Quem está andando na lei não está sofrendo perseguição nenhuma. A igreja deveria ser exemplo de retidão e de justiça. Então, ao invés de ficarmos criticando e fazendo movimento, e fazendo barulho, e fazendo confusão, nós deveríamos observar o nosso comportamento, observar as nossas ações, observar o nosso procedimento. Deus diz a Jerusalém que jejuava religiosamente, quais deveriam ser as ações deles. Em vez de ficar sem comer, Deus diz: o jejum que eu desejo é que vocês soltem as correntes da injustiça, desatem as cordas do jugo, ponham em liberdade os oprimidos. Existe muita opressão hoje em dia, irmãos. Há opressão. Há opressão dos poderosos contra os mais pobres. Há opressão. Há opressão econômica no nosso país. O capital sempre oprimiu o trabalho. É a regra. Quem tem o poder oprime quem não tem o poder. Então, o capital oprime a força de trabalho. Qual a opção da força de trabalho? Fazer greve. Não é assim que funcionam as coisas? Quando o capital não está cumprindo o combinado, a força de trabalho vai lá e faz greve para cessar o fluxo de capital. E aí vão as demandas. Isso é o mundo moderno. É o mundo que a gente vive. Então, o trabalhador tem suas armas e o patrão tem as armas dele. Cada um usa as armas que tem. O governo tem as suas armas, tem a polícia, né? E vai lá e usa de acordo com aquilo que entende ser o correto para garantir o bem-estar de todos, ou o cumprimento da lei. Nós vivemos numa sociedade democrática em que o que é justo, o que é certo, tem muitas variações. Há greves justas e greves injustas, há ações policiais justas e há ações policiais exageradas, há movimentos civis justos e há movimentos civis injustos. Tem muita notícia falsa por aí, e haja notícia falsa o tempo todo, agora tem notícia falsa, e nós precisamos lutar contra a opressão. Lutar contra a opressão. Nós temos que defender aqueles que estão sendo perseguidos. A igreja evangélica, às vezes, sofre perseguição. Nós sofremos preconceito. Mas nós também temos que entender que outras pessoas sofrem perseguição e sofrem preconceito. Não é justo que uma igreja seja apedrejada, como no passado era. As igrejas evangélicas eram apedrejadas. Eu sou do tempo que caía pedra no telhado da igreja e perturbava as nossas reuniões. Tudo bem que às vezes a gente estava fazendo vigília e perturbando a vizinhança. E o vizinho queria nos avisar: ei, sossega aí.
Mas eu sou do tempo que jogavam pedra na igreja. Hoje não. Mas isso não dá direito também aos evangélicos tacarem pedras em uma menina que passa do outro lado da rua com roupa de candomblé. Ninguém tem o direito de perseguir uma igreja evangélica, mas também nenhum evangélico tem o direito de queimar um terreiro de macumba, como aconteceu recentemente. Isso é injustiça. Isso é perseguição religiosa. Nós somos perseguidos? Somos. Mas tem evangélico que persegue. Nós somos discriminados? Somos. Mas tem evangélico que discrimina também. Então, se nós queremos justiça, nós temos que começar praticando justiça. Se nós queremos ter a nossa liberdade religiosa, temos que respeitar a liberdade da religião dos outros. Se nós queremos ter a liberdade de ir e vir, a liberdade de nos expressarmos e defendermos a nossa fé, temos que defender a liberdade dos outros se expressarem e defenderem a fé deles também. Isso é uma questão de civilidade, isso é uma questão de justiça. Então, se houver qualquer tipo de opressão, nós devemos lutar para minorá-la e, se possível, para eliminá-la. E nunca devemos ser o grupo opressor. Partilhar o pão com o faminto. É interessante, né? Deus está falando para as pessoas assim, em vez de você ficar sem comer, dá comida para quem quer comer e não tem. Porque tem muita gente que não jejua, faz dieta. Então aproveita, já que você não vai comer, e dá para quem precisa. Nós precisamos aprender a repartir o pão. Isso agrada muito mais a Deus do que você ficar sem comer. É mais importante para Deus que você alimente o faminto do que você passe fome. Talvez passar fome seja bom para você desenvolver o domínio próprio, mas para Deus, o mais importante é que o faminto seja alimentado. Nós devemos expressar a nossa solidariedade, abrigar o pobre desamparado. Quando a gente pensa, irmãos, que não há necessidade de ter morador de rua, exceto aqueles que querem morar na rua, que isso também tem que ser respeitado, paciência. Tem gente que quer morar na rua. O tadinho do prefeito lá de São Paulo, ele queria acabar com a Cracolândia, mas quem disse que o pessoal da Cracolândia quer sair da Cracolândia? Quem disse que eles têm forças? Alguns querem e não têm forças, outros gostam daquilo. É uma miséria humana, é a miséria humana. Tem morador de rua que gosta da rua. Eu conheci alguns assim. Nós temos um mais ou menos que a gente ajuda, de vez em quando ele aparece aqui, o Rony, deficiente auditivo, ele gosta da rua. Quantas vezes eu tentei tirar o Rony da rua, mas ele gosta da rua. Ele me chama de seu Zé. E ele diz que ele gosta da rua. Na rua ele é livre. É o estilo de vida que ele ama. Alguém vai dizer, isso é demônio. Pode até ser. Mas alguns estão na rua porque não tiveram oportunidade. Porque eu também já vi gente que chegou para mim e disse assim, olha, eu estou na rua porque não tenho emprego. E eu falei, e você não tem emprego porque mora na rua. Porque quem é que dá emprego para um morador de rua? Alguém tem que quebrar esse ciclo perverso. Ele precisa ter um lugar para ficar, para poder arrumar um emprego. E precisa de um emprego para que possa pagar um lugar onde ele mora. E nós já ajudamos gente assim. Talvez você não saiba, mas você já ajudou gente assim. Gente que saiu da rua com um pouco de ajuda. Com 1 mês de aluguel, com 2 meses de aluguel. Aí ele conseguiu um emprego e recuperou sua dignidade. A gente não pode dizer para quem mora na rua simplesmente continue na rua. Tem gente que não quer ficar na rua, mas precisa de ajuda. E quem é que vai ajudar? E muitas vezes não se encontra misericórdia. E Deus vê isso. Deus vê isso. Quantos de nós já não cruzamos com pessoas que vieram para Brasília em busca de uma oportunidade, com uma proposta de emprego? Alguns estão mentindo, alguns estão contando histórias confusas, mas tem gente que é sincera, tem gente que é honesta, tem gente que falou a verdade.
Tem gente que por causa de uma noite de bebida, uma noite de droga, se desvirtuou e se perdeu. E se alguém ajudá-lo, ele volta para a família, ele volta para casa. O que ele precisa é de uma mão amiga que o traga ao bom senso e que lhe dê uma segunda oportunidade. Deus conhece essas pessoas e Deus vê essas pessoas nas ruas. E essas pessoas batem na porta das igrejas, irmãos. Não pensem que não batem porque batem. E muitas vezes elas não encontram guarida, muitas vezes não encontram apoio, não encontram um prato de comida. O não, todo mundo já tem. E eles já estão acostumados a ouvir o não. Então, de que adianta jejuarmos e orarmos e cantarmos, se um filho de Deus bater a nossa porta e nos pedir um prato de comida e a gente negar? Lembram daquela parábola de Jesus? Quando tive fome, quando tive sede, quando estive nu, quando estive enfermo, quando estive preso? Quando, Senhor, te fizemos estas coisas? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Então esse movimento de oração é importante, esse movimento de jejum é importante, orar pelo país é importante, dizer que o Estado tem que resolver essas coisas é importante, dizer que há instrumentos sociais que devem resolver essas questões, mas isso não nos dá o direito de sermos omissos. O Evangelho não nos permite a omissão. Nós não podemos transferir a responsabilidade. Temos que fazer alguma coisa ou conduzir a quem faz, mas até que essa pessoa seja recuperada e restaurada. Deus se preocupa com as ações que nós fazemos em favor dos que são mais fracos. E quando eu penso no nosso país, quando eu penso na nossa estrutura política de hoje, como orar? Vamos orar para que Deus abençoe o nosso presidente. Ele anda muito mal acompanhado. Um amigo tinha 52 milhões no apartamento. O outro pegou a mala de 500 mil. Ele não sabia de nada. Ele é inocente. Ele só deu a referência. Não sabia que eles estavam fazendo isso. E tantos outros. A presunção da inocência, irmãos, é um direito. Até que as evidências sejam tão evidentes, tão escabrosas, que só um cego não vê. Mas eu ainda desejo que pelo menos ele termine, só falta um ano de governo, que termine esse governo, mas que depois responda. E outros também. Nós deveríamos lutar, irmãos, lutar por justiça nesse país, em todos os níveis. A minha oração pela nossa nação, honestamente, é para que, se começar o juízo, como disse Pedro, comece pela casa de Deus. Essa semana alguém escreveu coisas sobre a igreja, e tem muita gente ofendida, porque falou da igreja com preconceito, saiu lá na Veja. É verdade, ele falou muita besteira, mas falou algumas verdades também. Falou algumas verdades. E a nossa autocrítica deveria nos fazer ler algumas coisas que ali estão, que são verdadeiras. A igreja evangélica, de fato, hoje é um grande mercado, é um grande comércio, é um balcão. A frente parlamentar muitas vezes se curva aos interesses econômicos, e nós estamos vivendo dias muito complicados. Dias difíceis. Orar pelo Brasil, orar pelo povo brasileiro, é orar por justiça. E que a justiça venha. E o que foi roubado dessa nação seja trazido de volta. E que os culpados paguem. E a minha oração é para que sejam presos, condenados, que tudo seja trazido à luz. Eu não vou orar para eles serem abençoados, não. Eu vou orar para que eles sejam julgados. E que todo o esquema seja, enfim, dinamitado, implodido. Que aconteça algo que está dito aqui. Haja um povo que reconstrui as velhas ruínas, restaura os alicerces antigos e repare os muros. Restaurador de ruas e moradias.
Que haja no nosso país gente que restaure os velhos valores, que restaure a ética, que restaure a honestidade, que restaure a retidão, que restaure a justiça. Nós precisamos de juízes justos e governadores justos, de políticos honestos, de presidente honesto, nós precisamos de pastores honestos, de bispos honestos, de apóstolos honestos, use o nome que vocês quiserem, mas todo mundo precisa ser curado. Nós precisamos de saúde para a nossa nação e de vergonha na cara. Vergonha. Bom seria que, ao invés de defender a presunção de inocência, as pessoas dissessem: fiz, errei, respondo, pago. Às vezes, o que falta é dignidade. Então vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus, vamos. Mas a minha oração é para que Deus faça com que nessa nação a noite se transforme em dia. E o que tem sido decidido às ocultas, nos porões, seja trazido para a luz do sol. E que tudo seja revelado, seja trazido à luz. E nós já sabemos que as obras das trevas não querem saber da luz, porque a luz denuncia os seus pecados. Mas isso já se disse acerca de Jesus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E hoje não é diferente. A igreja é luz. Nós não estamos aqui para ser amados. Nós não estamos aqui para sermos paparicados. Nós não estamos aqui para sermos curral eleitoral. Nós não estamos aqui para sermos cooptados por interesses escusos. Nós estamos aqui para orar e pedir a Deus que santifique a sua igreja e que a sua igreja seja um sinal do reino, de justiça, de verdade, de santidade, de honestidade, de correção, e que fazendo assim, ela automaticamente está denunciando todo o pecado e toda a imoralidade. Que os funcionários públicos cristãos sejam exemplares. Isso vale para todos vocês. Isso vale para mim, que todos nós sejamos exemplares, que todos nós sejamos fiéis, que todos nós sejamos honestos. E agindo assim, nós estaremos denunciando aqueles que agem mal. Eu louvo a Deus porque aqui a gente convive com muita gente e a gente sabe da luta, do esforço pela integridade. E Deus há de nos honrar, irmãos. Deus há de honrar vocês que se esforçam. Deus há de honrar vocês que dão bom testemunho. O nome do Senhor não tem sido envergonhado por causa da sua boa conduta. E o nome do Senhor há de ser glorificado por você que anda retamente na presença de Deus. Você que é empresário honesto, que muitas vezes perde negócios por causa da sua honestidade. Deus há de te honrar. Deus há de te abençoar. Você, professora, que não desiste, apesar de não te darem recursos. Você, profissional da saúde, que não desiste, apesar da dificuldade de atender. Você que é advogado, você que é policial, você, meu irmão, que está tentando fazer a coisa certa. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. O sistema é corrupto, mas nós não. Nós somos de Deus e Deus vai nos abençoar. Então, o nosso jejum é esse. O nosso jejum é a nossa integridade, o nosso jejum é a nossa santidade, o nosso jejum e a nossa oração é para que tudo seja trazido à luz e a verdade se estabeleça. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, o salmista diz que tu sentes indignação todos os dias. E eu creio que o salmista foi preciso. Embora a tua misericórdia se renove a cada manhã, ao final de cada dia, Senhor, a tua indignação já se manifestou. E é por isso que a tua misericórdia tem que se renovar. Porque diariamente o Senhor fica indignado com os pecados, com a violência, com o roubo,
Senhor, nós oramos pedindo misericórdia. Nós já intercedemos esta noite pelas mulheres vítimas de tanta violência. Nós oramos também, Senhor, pelo povo pobre, que não tem onde morar e por isso fica à mercê dos tiroteios. Na terra de ninguém, Senhor. Nos lugares de onde os bandidos não saem, onde a polícia não consegue entrar para tirá-los de lá. Das crianças que morrem, Senhor, nas balas perdidas. Dos bons policiais que são vítimas também da violência. Vivemos num país, Senhor, onde o trânsito mata mais que as guerras, onde as armas são bem menos do que na América do Norte, mas os assassinatos são numerosos. Ah, Senhor, tanto sangue tem maculado o solo brasileiro, e o Senhor se vê indignado com a injustiça, com o pecado, com a corrupção. Pai Santo, levanta-te no teu trono, Senhor, e julga a nossa nação. Eu sei que muitas vezes, Senhor, te clamamos por misericórdia, mas venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, venha um reino de justiça, venha um reino, Senhor, que permita ao homem íntegro andar com dignidade nas ruas. E faça, Senhor, com que o corrupto tema. Porque hoje, Senhor, o que vemos é o contrário. Os homens de bem estão acovardados. E a malignidade anda solta pelas ruas. A impunidade está nos palácios. Ah, Senhor, que os poderosos temam e tremam diante do Deus de toda a terra. Que os falsos religiosos também, que os falsos mestres, que os falsos apóstolos, aqueles que se enviaram, Senhor, os falsos profetas da nossa geração, aqueles que se dizem portadores da Tua palavra, mas não estiveram no Teu conselho, Senhor, não foram comissionados por Ti, que eles sejam envergonhados, Senhor, que eles caiam em si mesmos e percebam que estão semeando a sua ruína. Deus, essa igreja mercenária e exploradora da fé simples das pessoas, que ela se envergonhe desse pecado. Essa igreja, Senhor, que abusa do poder da fé, do poder do púlpito, que torce as escrituras em favor de coisas terrenas, mundanas e do poder político e econômico. Que essa igreja, Senhor, possa desmoronar, porque ela não é a igreja de Cristo. Ela não é a igreja de Jesus Cristo. Ela não é a igreja daquele que mandou não entesourarmos na terra. Ela não é a igreja daquele que mandou ajuntar tesouros nos céus. Senhor, santifica a Tua igreja, santifica o Teu povo, santifica a nós pastores, santifica esta comunidade, Senhor. Venha o Teu reino sobre nós e a partir de nós, que nós nos convertamos ao Senhor e que em nosso país nós vejamos dias melhores, Senhor. Que os poderes da República sejam sacudidos por um terremoto que venha dos céus e depure, Senhor, depure. Tu tens o poder em Tuas mãos, Senhor. Contigo está o levantar e o derrubar. Contigo está o poder da vida, Senhor, e está até mesmo a seta da morte. Contigo está, Senhor, a honra e a vergonha. Que o Senhor estabeleça a justiça e o juízo. É o que oramos por Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana a todos.